mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título O Perigo de Passos Desacertados. Dê para ouvir a palavra de Deus. Deus seja louvado. Estão com fome, com sede da palavra de Deus. Queremos passar para vocês uma mensagem forte, poderosa, uma mensagem de despertamento, e que os céus possa coroar com êxito dos céus. O tema da mensagem que queremos passar para os senhores é o perigo de passos desacertados. Amigos, passos desacertados. Eita, quantos passos desacertados nesta vida, quantas lágrimas, quantos sofrimentos, por um passo em falso. Um passo em falso, amigo, chama outro passo em falso. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Não para por aí não, o negócio vira uma bola de neves. Por falar em passo desacertado, amigos, eu quero levar os conhecimentos dos senhores que uma história comovente. Um garoto nascido nessa igreja, criado na doutrina do Senhor, menino que caminhou tanto para essa igreja, que a gente sentia orgulho deste garoto, menino bonito, louro dos olhos verdes, menino que nos inspirava a esperança, esperava tanto dele. E esse garoto, bem cedo na vida, muito cedo, resolveu a dar alguns passos em falsos. Apesar de tantos conselhos, tantas exortações, tantas pregações, mas ele insistiu nos passos desacertados. Infelizmente, se deu mal. É assim mesmo, meus queridos. Tem uma carta desse rapaz que recebemos em fevereiro de 2003, 19 de fevereiro, uma carta direcionada a mim. Interessante que essa carta não faz menção da mamãe, porque a mamãe estava junto dele quando ele estava escrevendo essa carta, porque só ela pôde entrar naquele local, naquele dia, naquela manhã, e eu fiquei do lado de fora. E ele então resolveu a escrever esta carta direcionada para o querido papai, como ele chama na carta. Para isso convidamos o irmão, amigo, pessoa do coração, estimado, para que possa ler essa carta para nós, para você, meu amigo, para você, meu jovem que está me ouvindo, você que está acompanhando. Em nome de Jesus, de uma maneira muito especial, eu quero que você atenta para esta carta. Olha para os detalhes desta carta. Olha até onde leva um passo desacertado nessa vida. Olha o sofrimento, olha quantas lágrimas. E para isso eu quero convidar o meu querido irmão Erivaldo. Ele virá para então ler esta carta. Eu quero que ele leia com todo carinho. É uma carta que mexe com o meu coração, mexe com o coração da maninha, e eu sei que vai mexer também com o seu coração. O irmão está lendo essa carta, preste atenção, especialmente meus jovens, os filhos, querido papai, querida mamãe que está me ouvindo, que está nos vendo nesse momento, ouvindo essa carta. Preste atenção, meu querido, em nome de Jesus, amém e amém. O jovem aventureiro. Presídio 2 de segurança máxima, cela 8, raio 250, Presidente Venceslau, São Paulo, 19 de fevereiro de 2003. Carta ao querido pai. Pai, espero que ao chegar em suas mãos, o Senhor possa estar em plena paz de espírito, e que Deus possa estar presente em sua vida, e que Ele faça parte
de sua vida todos os minutos, e que o brilho da luz resplandecente do Senhor Jesus Cristo possa brilhar no seu rosto, e que você, meu Pai, possa transmitir para as pessoas que estão em sua volta. Meu querido papai, é com imensa satisfação que pego na caneta para dar as minhas notícias. Meu querido, eu estou bem de saúde e em plena paz, graças às orações do Senhor. Pai, eu tenho visto o resultado que tem dado a mim aceitar as orações que eu sei que o Senhor faz de manhã e à noite, porque me encontro bem e sei que Deus tem mudado esse coração de pedra. Estou mais calmo, mais paciente e mais humilde com os companheiros de cela. Tenho pensado muito no que eu tenho ganhado nesses últimos anos. Pai, eu vivi tudo que um jovem vive. Não teve nada que eu não experimentei. Pai, eu sei que para muitos eu não passo de um bandido, de um criminoso, mas o que me dá ainda vontade de viver e superar tudo isso é que vocês me amam de verdade. Pai, nesse mundo de crime que eu vivo, eu sou respeitado, considerado e tenho uma palavra ativa. Apesar de eu estar preso, eu não estou morto. Tenho pessoas lá fora que matam e morrem por mim. Isto é um mundo desgraçado que o Senhor nem imagina. Eu já tive tudo que o dinheiro pode comprar. Já tive as melhores armas que um bandido pode ter. Armas que nem a polícia usa no seu dia a dia. Já tive várias mulheres, já tive carros, já frequentei lugares badalados, mas eu não troco isso tudo pelo amor verdadeiro que eu sentia lá em Poços, na igreja de um povo falho, cheio de defeitos, mas um povo humilde e verdadeiro. Quando eu olho para o passado, sinto uma imensa solidão e um vazio, um deserto no coração. Armas dão sensação de poder, mas não passa de uma ilusão, de uma falsa frustração. Mesmo com a mente voltada para o mundo do crime, eu pude sentir uma paz verdadeira no meio da igreja. Como senti saudade de quando éramos crianças, mesmo com tanta dificuldade. Como eu queria voltar àqueles bons tempos. Dinheiro dá luxo, mas de nada vale sem Deus e sem paz. Estou vendo meus sobrinhos crescer, que eu tanto amo. Eu não posso fazer nada. Sei que com o crescimento vai chegar as dificuldades que a vida tem. Peço a Deus para iluminar o caminho deles, para que eles não tenham que sofrer da mesma forma que eu. Eu senti a presença de Deus neles, e há muito tempo eu não sabia o que era isso. Eu senti inveja do Samuel, os amigos que ele tem na igreja, senti muita saudade de quando eu estava nela. Ali sim, isso é que era vida, mesmo com todos os problemas, mas isso era mais fácil de resolver. Pai, eu estou no meio de criminosos, mas nada disso me abala. Passei pelas penitenciárias mais temidas do sistema penitenciário. Morei e convivi com monstros de verdade, e me igualava a eles, porque eles me respeitavam e eles me tratavam como eu os tratava. Nunca perdi meu orgulho nem minha moral. Nunca derramei uma lágrima. Mas quando eu penso no que eu poderia estar fazendo, no amor que eu senti naquele pessoal de Poços, aí meus olhos enchem de lágrimas. Eu sinto que ainda tenho um coração e uma alma para prestar contas a Deus. Eu daria tudo o que eu vivi por um minuto de paz dentro da igreja. Peço a Deus nesse momento que mude esse coração, que Deus possa transformar esse coração de pedra e que eu possa sentir de novo o amor verdadeiro. Só sinto paz
quando eu estou escrevendo e me voltam as lembranças que vivi quando eu estava na igreja. Ah, como eu pude chegar a tanto! Como meu coração ficou ruim! Como é fácil você esquecer do amor! Como pode o ser humano se transformar no que eu sou hoje? Como pude fazer o que eu já fiz no sistema? É uma questão de minuto e tudo já era. E tudo que você foi se apaga. Você descarta Deus da sua vida e Deus já era. O inimigo te destrói, faz de você um robozinho de controle remoto. Pai, eu te confesso que cheguei a me arrepender de ter ido em casa na saidinha. Eu não queria que meu coração mudasse. Eu queria que ele continuasse duro como uma pedra. Mas quando eu fui na igreja e senti aquele calor humano, o calor de Deus, a presença de Deus estava naquelas pessoas, através dos meus sobrinhos, a convivência de vocês, do pessoal da igreja, os jovens da igreja, como eles tratavam bem a Samuel e a mim, me deu um imenso vazio. E lembrei de como era bom. E aí eu vi que estou vivendo na mentira. E de nada adianta dinheiro, drogas, armas, carros, luxo. Nada disso adianta sem o amor de Deus. Meu pai, eu não estou convertido, mas eu estou te falando do fundo do meu coração. Sinto alegria de todos os momentos que fiquei ali na igreja. Eu pude sentir que Deus está com o Senhor e nunca vai te desamparar. Pai, se eu estou onde estou e me transformei na escória da humanidade, foi por escolha minha. Jamais isso teria acontecido se eu tivesse ouvido seus conselhos e seus sermões. Apesar das vezes que o Senhor foi ligeiramente rude, mas isso era com as melhores intenções, e sei, meu querido Pai, que o Senhor sofre muito com isso tudo. Olha, meu Pai, eu peço a Deus que Ele possa confortar o seu coração todos os dias, que Ele te dê forças e muita coragem. Eu sei que Deus tem um plano para comigo. Se assim não fosse, eu não existia mais, ou estaria carregado de cadeia. Pai, não se preocupa, não põe minhoca na cabeça. Cadeia não é bicho de 7 cabeças. Cadeia só não presta para safado. E isso eu não sou. Eu tenho Deus do meu lado. Apesar de tudo, eu creio que ainda tem um Deus que tem me guardado. Fica com Deus, que Ele te guarde e te ilumine os teus caminhos. André Martins de Souza. Tá aí, meus queridos. O senhor pode ver pelo timbre dessa carta, pela iluminação que esse garoto teve de uma sentada, e escrever isso aí mostra que não é um garoto comum, é um garoto nascido nessa igreja, criado em toda a doutrina dessa igreja, mas que mais tarde resolveu dar seus passos em falsos, seus passos desacertados, apesar de tantos conselhos, conforme ele mesmo disse: Pai, se eu tornei o que tornei hoje, se eu virei a escória da humanidade, foi pela minha própria culpa. Jamais isso teria acontecido, Pai, se eu tivesse escutado o quê? Seus conselhos e os seus sermões. Querido amigo, o que nós queremos passar para você, a esses momentos que se seguem, passos desacertados, nós queremos que o Senhor procure, por favor, em nome de Jesus, na vossa Santa Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, segunda carta aos Coríntios, carta do Santo Apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 14 em diante. Você pode ler até o versículo 18.
Estou fazendo uso da Bíblia Viva, uma linguagem bastante moderna. Ouça, por favor, olhe para cá, preste atenção, não distrai, não despercebe. Você não pode perder nenhuma palavrinha. De uma maneira toda especial, os meus jovens, a minha juventude, a minha moçada, meus rapazes, preste atenção nisso. Não entre debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor. Pois o que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como é que pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um cristão ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Vós sois o quê? O templo do Deus vivo, do Deus vivente. Vós é o templo do Espírito Santo. E como é que você pode conviver, esse templo, viver com ídolos, conviver com o diabo? Como pode? Pois vocês são o templo de Deus, do Deus vivo, a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles, eu andarei entre eles, eu lhes serei o Deus deles, e eles serão meu povo. É por isso que o Senhor disse: larguem deles, separa-se deles, não toque nas suas coisas imundas, e eu vos receberei. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e as minhas filhas. Amém? Vira aqui a condição, Senhor, de ser filhos e filhas de Deus. Larga deles, separa deles, não toque em nada que eles tocam, não come nada que eles comem, não anda com eles, não convive com eles, porque a luz não se convive com as trevas, querido. Cristo não convive com o diabo. É isto aí, meus amados. Aqui está falando dos passos desacertados, aqui está falando de julgo desiguais. Agora, interessante que quando fala em julgo desiguais, logo se lembra de casais, e tem muitos julgos desiguais por aí, meus queridos. Namoros desiguais, amado, tem tanta coisa desiguais por aí, olha lá, hein? Tem muito. Sociedade, querido, quantas sociedades por aí, cristão com não cristãos, e quanta dor de cabeça, Senhor, quantas lágrimas. Chega sexta-feira, começa o problema. O cristão guardador dos mandamentos de Deus agora quer ir para casa, quer fazer o pôr do sol com a família, e o parceiro começa a criar problema, começa a enguiçar, começa a brigar, está entendendo? Enquanto o companheiro está lá na igreja adorando o Senhor, nas horas santas do Senhor, o parceiro está doido lá correndo atrás. Amigo, esse julgo desigual aqui, Senhor, implica em muitas coisas, não é só nos cônjuges não, meus amados. Queridos, quantos passos desacertados nesses particulares, Senhor, e quantos sofrimentos. Nós temos aqui, queridos, alguns personagens da Bíblia que deram passos desacertados e sofreram miseravelmente. Grandes homens escolhidos a dedos. Bem está escrito que, se possível for, o demônio enganaria até quem? Os próprios escolhidos, Senhor. Abraão, Senhor, o grande Abraão, pai da fé. Quando Abraão deu aquele passo desacertado, aquele casamento, aceitando aquele casamento com Agar, aquele casamento que a própria Sara tinha rejeitado para ele, aquela falta de fé, aquela desconfiança de Deus, esperando pelo filho, o filho nunca vem, espera pelo filho, o filho nunca vem. O homem já é idoso, a mulher também já é idosa, e cada ano que passava, mais a fé ia se esfacelando, ia se desfalecendo, porque as possibilidades de ter um filho ia só ficando cada vez mais complicado. E ela agora, Senhor, ajeitou um casamento para o Abraão. Agar. Abraão já com uma idade avançada. Eu posso imaginar aquela egípcia bonita, linda, cheia de sonhos, cheia de esperança. Quem sabe de olho num rapaz daqueles da caravana, aquele rapaz cristão, aquele rapaz bonito, lindo, novo. E ela agora, Senhor, ajeitou um casamento para
para o Abraão, Agar. Abraão já com uma idade avançada. Eu posso imaginar aquela egípcia bonita, linda, cheia de sonhos, cheia de esperança. Quem sabe de olho num rapaz daqueles da caravana, aquele rapaz cristão, aquele rapaz bonito, lindo, novo também, igual a ela. Ela estava caçando velho com mais de quase 80 anos para casar com ela, Senhor. Que trama, que passo infeliz, desacertado. Mas de repente, como escrava, acabou tendo que topar aquele casamento, Senhor, e conta dor de cabeça. Dor de cabeça que a própria Sara nunca sonhava, Senhor, porque quando a menina se engravidou do grande Abraão, ela agora começou a desprezar a sua senhora. E agora, amigo, Sara agora começou a perseguir aquela garota, mas perseguindo com força, Senhor, a ponto dela não aguentar mais e se dispersar, Senhor, e desaparecer de casa. O anjo acudiu, pedindo para que ela voltasse para casa, que fosse humilde, que se humilhasse debaixo da mão da sua senhora. Ela voltou, atendeu o anjo, voltou. Mais tarde nasce o filho da promessa, Senhor, o tal esperado, dezenas de anos esperado, e agora que o negócio pegou mesmo, agora que o bicho pegou. Agora Sara, parece uma injustiça, Senhor. Ela que tinha arrumado aquele rolo todo, aquela complicação toda para cima da garota, a egípcia, Agar. Agar não estava caçando casamento com seu senhor, com Abraão, ela nem passava isso pela cabeça dela. Eu tenho certeza. Menina linda, uma princesa caçando velho de quase 100 anos de idade. Ela era alguma louca, alguma tola. E agora, querido, Sara enguiçou mesmo e disse: manda essa mulher embora com seu filho. Eita, Abraão sofreu, amigo, miseravelmente. Já pensou? Vocês já pararam para pensar nisso? Abraão agora teve que mandar embora, Senhor, Agar, aquele garoto. Manda embora para onde, Senhor? Vagando pelo deserto, Senhor. Água acabou, comida acabou, estava morrendo de fome, morrendo de sede. Eu posso imaginar o coração do grande Abraão, como é que ficou para trás, Senhor. Que brecha, que ferida, que dor. Você já parou para pensar nisso? Porque ela amava Ismael, era filho dele. Passo desacertado, amigo. Amigo, você já deu algum passo desacertado na vida? Aí eu já dei, Senhor. Eita sofrimento, eita dor de cabeça, eita as consequências. E Deus perdoa, viu, querido? O passo desacertado, Deus perdoa, mas as consequências sempre, essas consequências sempre ficam. E Abraão ficou para trás chorando, Senhor. Ismael, sabe quem tornou Ismael? Vocês sabem? Tornou um chefe de gangue, chefe de marginal, ladrão, pilhante. Diz que a mão dele era contra todos e a mão de todos contra ele. Assaltante à mão armada, chefe de bandido. Isso para um grande Abraão, Senhor. Eu posso imaginar como que se machucava ele, cortava seu coração, Senhor. Tudo por causa de um passo desacertado. Abraão nunca poderia ter aceitado aquilo, nunca. Desse o que desse, ele era o chefe. Poderia ter se endurecido e dito para Sara: Sara, sinto muito, mas eu não vou cair nessa. Você é minha esposa, você ainda está viva. Agora Deus sabe de onde é que vem esse filho, qual é que vai ser mãe dele, mas não é assim não. Endurecesse, botasse mesmo em peito. Eu queria ver, ele não caía. Mas não ficou só nisso não, Senhor. Por causa desse passo desacertado, Abraão foi levado a uma outra prova, a prova mais dura que já foi levada de gente nessa vida. Aquela prova de pedir aquele único filho dele, Isaque, a quem ele amava, para ser sacrificado, era consequência daquele passo desacertado, por ele não ter vencido naquela prova. Aí Deus teve que levar ele em outra prova, e essa mais doída, Senhor. É assim mesmo, amado. Diz que as nossas provas é assim, umas vai sucedendo a outra. Diz que Deus nos dá um trago amargo para beber, e pelo fato de nós rejeitar Ele é forçado a dar outro trago, às vezes mais amargo ainda. E se nós rejeita esse, Ele dá outro trago, outro e outro, até que nós bebe. Ou senão, Ele nos deixa nós, Ele abandona nós e deixa nós lá no monte de refúgio. Então é melhor que Ele vai dando esses tragos e nós vamos tentando beber pelas graças de Deus, Senhor.
Diz que com uma mão ele leva na boca e com a outra ele segura por aqui, Senhor, que é para você não desfalecer, é para você beber o trago, Senhor, beber. A nossa vida é feita de lutas, feita de provas. Amigo, Abraão felizmente passou nessa última, tornou-se o pai da fé, o grande Abraão, Deus seja louvado. Mas lembra, Senhor, que ele deu passo desacertado e ele sofreu miseravelmente. A lição de hoje falou do casamento dele com Agar. Eu creio que amanhã, nesse trimestre, está falando sobre isso. Nós vamos aprofundar mais nisso aí, com certeza. Jacó, Senhor, foi o outro que deu um passo desacertado. Aquele engano, Senhor, que ele, impulsionado pela mãe, empurrado pela mãe, mas também ele desejoso também daquela primogenitura, daquelas bênçãos especiais, ele ambicioso, está entendendo? Acabou enganando o velhinho, já lá velhinho em cima da cama, já cego. Jacó, quantos sofrimentos, Senhor. E eu descobri quantos anos Jacó tinha naquela ocasião ali. Eu pensava que ele tinha uns 40 anos, uns 35 anos, uns 45 anos, mas eu vim descobrir, lendo Patriarcas e Profeta, ele estava mais ou menos naquela ocasião ali, a uns 70 anos já de idade. Querido, e como sofreu aquele homem, 20 anos, Senhor, fora de casa, 20 anos, sendo enganado, Senhor, pelo aquele sogro descarado, tal de Labão, olha o nome dele, mudando o salário dele todos os dias, Senhor, aquela brigaiada de mulher brigando por causa dele, porque agora acabou sendo 4 esposas, 4 mulheres, ele não sabia com quem que ele ficava, era briga em cima de briga, confusão em cima de confusão. 20 anos se passou, quando ele retornou, Senhor, sua mãezinha querida já tinha morrido. Amados, Jacó sofreu miseravelmente, Senhor. Filhos brigando, ciúme, inveja, estrupo daquela garota dele, de Diná, quando tinha 14 anos, aquela suposta morte de José, que uma besta fera o havia comido. Querido, Jacó entrou, presta atenção, Jacó entrou lá no Egito, ele tinha 130 anos de idade. Ele passou mais ou menos 60 anos de sofrimento, Senhor, simplesmente por causa daquele passo desacertado. Ele só teve agora a felicidade de 17 anos. Aqueles 17 anos no Egito foi cheio de glória, foi um pôr do sol maravilhosíssimo. Vendo a nação crescer, vendo os filhos todos convertidos, está entendendo? E foi 17 anos de alegria, vendo o primeiro-ministro do Egito como seu filho, visitando ele 2, 3 vezes por dia, abraçando, beijando, aquele que já tinha dado por morto há muitos anos. Passo desacertado, Senhor. Ah, meus queridos, Davi, eita! Vocês conhecem a história de Davi? Vocês lêem Bíblia, faz ano bíblico. Aquele passo desacertado, meus amados, aquela cobiçar aquela mulher, Senhor, aquela que estava tomando banho lá no terraço, lá no prédio, mandou buscá-lo para ele. Quando vai conferir direitinho, querida, a mulher era casada com um grande homem, um capitão do exército dele, Urias, homem bravo, herói de guerra, violento. E o senhor sabe muito bem a estratégia que ele tentou, mas nada deu certo. No fim, Senhor, pecado desgraçado, adultério, assassinato, associou tudo, é o que acabamos dizendo há pouco, Senhor. Um abismo puxa outro abismo, um pecado puxa outro pecado, um passo desacertado chama outro passo desacertado, e assim o negócio vai virando uma bola de neve, Senhor. Davi, querido, não era mais aquele homem do passado, o homem segundo o coração de Deus. É claro que ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, enquanto ele estava fazendo essas doiduras, essas loucuras. Agora era o coração do capeta, do demônio. Davi sofreu, Senhor, perdeu uma parte da família, que ele mesmo pediu, que ele queria restituir aquilo quadruplicado, 4 vezes mais, perdeu 4 filhos amados. Os súditos não respeitavam ele mais, ele não tinha moral mais com a sua família, ele não tinha moral mais com seus filhos, ele não podia mais fazer justiça. Inclusive quando aquele Aminon
estrupou a irmã. Sabe o que tinha que se fazer com aquele rapaz? Sabe o que é? Matado. Era isso. Um estupro era considerado uma morte. E ele tinha que ser morto, apedrejado. Mas quando vai atrás de Davi decretar a morte como se ele mesmo também tinha pecado desgraçadamente, ainda estava vivo. E agora, como é que ele mesmo vai matar o filho dele agora? Injustiça. E ele perdeu a moral, Senhor. Acabou tudo, o pobre do Davi. Graças a Deus se arrependeu. Voltou para Deus. Com um grande arrependimento, muita conversão. Deus o perdoou, Deus aceitou ele de novo. E ele passou agora novamente a ser o homem segundo o coração de Deus. Amém? Ah, queridos, aqui tem outro personagem, Ló. Eita, amigo, você conhece a história de Ló? Aquela escolha naquela manhã, eu não sei se é de manhã, não sei se é meio-dia, não sei se é de tarde. Eu só sei que Abraão mandou chamar ele e disse: olha, os nossos funcionários estão brigando entre eles por causa de campo. A terra ficou pequena para nós dois, porque nós prosperou muito. E agora é o seguinte, para que nós ficar brigando? Irmãos somos. Escolha a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha, porque irmãos somos. Não podemos ficar brigando. A serva do Senhor disse que Ló nunca poderia ter escolhido nada, Senhor. Quem tinha que ter escolhido era Abraão, o mais velho, era como o pai dele, tio dele. Mas era aquele olhão assim, Senhor, cheio de egoísmo, cheio de exaltação, cheio de mesquinheza, com os olhos só na prosperidade, só no cifrão, Senhor. Diz que olhou para a sua direita e viu as campinas de Jericó regada como o jardim do Senhor, como o jardim de Deus. Quando ele olhou aquilo, Senhor, ele pediu o que queria para aquele lado. E Abraão: seja feita a sua vontade, meu filho. Para onde tu for, toma para a direita que eu vou para a esquerda. E Ló partiu, Senhor. Eita escolha miserável, eita escolha, Senhor. Diz que ele foi estendendo as suas tendas, e foi estendendo, e o negócio foi ficando bom, o comércio foi ficando bom, muita venda, muita prosperidade, e ele chegou até dentro da maldita da Sodoma e Gomorra, Senhor. E o Senhor sabe, querido, o fim de Ló. A serva do Senhor diz que Ló perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu genros, perdeu nora, perdeu tudo, perdeu a própria esposa, toda a sua riqueza que tinha adquirido, perdeu tudo. Diz que por fim teve um fim miserável. Finalizou a sua vida morando em caverna, parecendo bicho. Porque não quis morar mais em cidadezinha, porque ficou com medo, porque Deus estava destruindo a cidade toda, porque o pecado tinha aglomerado, o pecado tinha lastrado, tinha virado uma miséria, Senhor. E ele agora, com medo de ser destruído, foi morar em caverna, parecendo bicho. Lá nessa caverna ele passou a relacionar com as suas próprias filhas, maritalmente, Senhor. Teve filhos com as filhas da própria filha. E a serva do Senhor diz que aquele homem desceu à sepultura, carregado de infâmia. Eita! E diz que deu ao mundo, Senhor, duas nações amaldiçoadas, miseráveis, que por fim Deus teve que acabar com tudo: Amonitas e Moabitas. Tudo de Ló foi destruído, Senhor, tudo de Ló foi destruído, simplesmente por causa de um passozinho desacertado, uma escolha, Senhor, desacertada. Eita, querido, quantos passos desacertados, quantas moças dando passos desacertados, quantos rapazes dando passos desacertados, quantas lágrimas. E quando acorda, Senhor, quando a novidade da coisa passa, que ele acorda, que ele vê que o fato passou, ele vê a besteira que fez, a loucura que ele fez, a doidura que ele fez. Porque ele deu esse passo, Senhor, não foi impulsionado pelo verdadeiro amor, pelas paixões que estavam enroscadas na vida dele, no pescoço dele. E agora quando acorda, Senhor, acorda meio doido, vê a doidura que fez. Muitos não aguentam a pressão, dá tiro no ouvido, outros passam corda no pescoço, outros bebem remédio de rato, tal de chumbinho, bater no bucho e morrer. Porque não aguenta, Senhor. Quantos passos desacertados, meus amigos. Eu quero ler, Senhor,
aqui para os senhores, em nome de Jesus, este livro que vão fazer uso dele, aqui alguns parágrafozinhos, ele tem por título Lar Adventista. É um livro que li muito, Senhor, para minhas filhas, li várias vezes, até acabava, comprava outro, tornava a acabar, comprava outro, tentando ajudar meus filhos, ajudar minhas moças, que eu sabia que elas iam crescer, elas iam namorar, iam casar, e agora, eu preocupado, Senhor, com essas garotas, preocupado com essas meninas, para não dar passo desacertado, eu vigiando, lutando, orando, chorando, ensinando. Presta atenção nisso aqui, queridos, poucos conhecem isso aqui. Página 56 de Lar Adventista. Os anjos de Satanás estão vigiando os que passam a grande parte da noite namorando. Amigo, que coisa séria, viu isso aí? Diz que os anjos do demônio estão vigiando, está de vigia, junto daqueles, querido, que gostam de passar horas da noite namorando. Se os olhos deles fossem abertos, eles veriam um anjo fazendo um relatório das suas ações e dos seus atos. Um anjo, querido, anotando, um anjo de Deus anotando esses namoros, Senhor, até as meia-noite, as quebradas das noites, as madrugadas, amigo, os atos e as ações que tem nisso, o anjo de Deus está anotando. Aqui diz que o bom nome da honra é sacrificado debaixo do acesso de paixões, e o casamento dessas pessoas não tem aprovação de Deus. Casou porque a paixão os impulsionou, e quando a novidade do fato passar, eles começam a compreender a loucura que fizeram, a loucura. Viu aqui, Senhor? Diz que não casou por amor, casou por paixão. E quando a novidade passa, quando o fato da coisa passa, quando a lua de mel, tem uns que não vê se nem a lua de mel, já larga já de vez, porque vê a doidura, a loucura que fez, sai fora. Aqui diz que o casamento dessas pessoas, diz que não tem aprovação de Deus, Senhor. Tem desvantagem maior do que essa, amigo. Tem passo mais doído, mais infeliz do que esse. Já pensou um casamento não tendo a aprovação de Deus? Já pensou um casamento não tendo a assinatura de Deus embaixo? Queridos, em nome de Jesus Cristo, agora eu entendo porque a maioria dos casamentos, Senhor, não está dando em nada. Papai gasta, faz financiamento, enfeita a igreja e filma, gente filmando e fotografando e fazendo álbum, e come e bebe antes de pagar quase que a primeira prestação, Senhor, do pobre do pai pagar o financiamento do tal de casamento que fez. A filha já está voltando para casa, o marido já largou, meteu os pés, já sumiu, desapareceu. Querida, porque esses casamentos não teve a aprovação de Deus, foi namoro escandaloso, namoro que trouxe desonra, Senhor, tanto para o casal, como para Deus e como para a igreja, mau testemunho, escândalo. Amigo, Deus permita que muitos jovens, dezenas, centenas, milhares deles, estejam ouvindo, vendo, Senhor, isto aí que estamos lendo nesta manhã, em nome de Jesus, e que aceita isso, acredita nisso. A igreja precisa pregar mais isso, Senhor, reunir mais os jovens, ensinar sobre isto. Quanto pecado, Senhor, quanto passo desacertado nisso aí, Senhor. Quantos casamentos que Deus não tem nada a ver com eles, é o diabo que está fazendo, porque aquilo que Deus faz, Senhor, dura eternamente. Aquilo que Deus ajunta, Senhor, ninguém desmancha, ninguém separa. Tudo que você vê se separando por aí, se esfacelando por aí, que nada dá certo, não foi Deus que fez, a mão de Deus não estava no meio, foi os namoros doidos, os namoros escandalosos, e aí Deus não pôde aprovar o casamento, Ele não pôde assinar embaixo, por isso que não dá em nada. Queridos, em nome de Jesus, olha para cá, Senhor.
Nunca deve o povo de Deus aventurar-se em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Quem mandou escrever isso aqui tem juízo, Senhor. Quem mandou escrever isso aqui sabe o que estava fazendo. Aqui diz que casamento de crente com descrente é proibido pelo Deus eterno, é proibido. Disse Deus: não dê as minhas filhas aos filhos deles, e que nem os filhos dele tomam as vossas filhas, para não correr o caso deles tirá-las de mim. Elas vão após ídolos, vão após deuses estranhos, vão me abandonar, vão me deixar, e assim vice-versa. É por isso que está aqui a ordem. O Senhor diz que é proibido. Deus proibiu. E quando Deus proíbe uma coisa, Senhor, Ele proibiu mesmo. Quando Ele proibiu nossos primeiros pais comer daquele fruto da árvore lá da ciência do bem e do mal, que Ele disse: é proibido, não coma. E eles tentaram, Senhor, e nós sabemos as comportas das desgraças, do sofrimento que abriu para este planeta, Senhor. Quando o Papai do Céu diz uma coisa, Ele quer dizer isso mesmo, Ele é exato. Meu queridos, e aqui, amados, ainda tem mais. Página 65. Um passo desacertado induz a outro. Um passo desacertado induz a outro, até que afinal ele se coloca aonde não pode mais esperar romper as cadeias que o prendem. Diz que o pecado, Senhor, tem cordas, e você vai dando passo em falso, vai dando passo desacertado, e vai dando passo em falso, até que você se enrosca, Senhor, como se enrosca numa telha de aranha, e você fica preso. E aí não tem como romper mais, Senhor. A maioria hoje, querido, estão por aí, nem casado, nem divorciado, disciplinado de igreja, cortado de igreja. Pessoa, Senhor, que é carro-chefe dessa igreja, pessoa que era pregador, diretor de escola sabatina, cantor da igreja, e hoje está por aí, Senhor. Divorciar. Divorciar como? A pessoa não lhe traiu, não caiu na prostituição, então divorciar como? Se a pessoa que está querendo divorciar, se puder provar que é inocente, que foi traído, que o cônjuge lhe traiu, tudo bem. A Bíblia abre mão para esse divórcio. O Espírito de Profecia diz que abre mão para esse divórcio. Mas na maioria das vezes, Senhor, nenhum traiu o outro. Foi uma questão de incompatibilidade, foi uma questão de doidura, de loucura, largaram-se. Aí a mulher não fica sem homem, o homem não fica sem mulher. Aí o que acontece? Daí a pouco se une com outra por aí, queridos. Está por aí, doidinho para voltar para a igreja, doidinho para se rebatizar como? De que jeito? Casar de novo não pode, porque a Bíblia diz que quem casar com uma adúltera, ou casar com um adúltero, diz que está adulterando, viu? A Bíblia diz que o adúltero, a adúltera, não herdará o reino dos céus, o fornicador não herdará o reino dos céus. Querido, que situação! Por isso que o casamento deve ser muito considerado, muito mesmo, Senhor, antes de entrar, antes de dar esse passo. Inclusive, eu sempre tenho dito por aí, Senhor, não tem como aconselhar pessoas casadas. Aconselhar o quê? O solteiro ainda tem como aconselhar, a mocinha ainda tem como aconselhar ela. Os que ainda não meteu o pé nessa urupuca, nessa armadilha, como se diz, o que ainda não entrou no laço, na cova, você ainda pode tentar ajudar eles. Mas os que estão casados, Senhor, que conselho vocês dão para eles? Qual é o conselho que dá? Estão brigando, estão indo nos pau, nas brigas, nas confusões, mas o que você vai aconselhar para eles? Amigo, é um negócio complicado, é um negócio sério. A serva do Senhor, Testemunhos Seletos, volume 2, página 123, último parágrafo, ela escreveu assim: no longo da minha vida, no decorrer do meu ministério, eu tenho recebido dezenas, centenas de cartas de pessoas, de jovens que contraíram casamentos errados, mal feitos, escrevido para mim me pedindo conselhos. E ela disse assim: que conselho eu darei a essas infelizes? Que conselhos? Eu não tenho conselho para dar para eles. Infelizmente agora a vida deles agora deverá servir de exemplo
para que outros não caiam na mesma esparrela, na mesma armadilha. Oh, querido, que negócio sério, gente, pelo amor de Deus. Aqui, queridos, ainda disse mais, olha para cá: unir-te ao incrédulo é colocar-se no terreno de Satanás, ofende o Espírito de Deus e perde a proteção de Deus. Tem coisa mais séria do que isso, Senhor? Você já ouviu parágrafo semelhante a este? Aqui está dizendo, querido, que unir-te a um incrédulo é colocar-se no terreno do diabo. Aqui diz que ofende o Espírito Santo de Deus e perde a proteção dele. Não tem mais proteção, Senhor. Desobedeceu, ofendeu. Isso aqui está falando, Senhor, para pessoas, para nós que temos luz, que tem conhecimento. Aqueles que já vieram para a igreja, coitadinho, não tinha luz, não tinha conhecimento, não tinha nada. Agora está no dever, mesmo que se converte agora, às vezes só um converte, só um dos cônjuges converte, tem o dever agora fazer tudo para ganhar o outro para Jesus, tem que ter paciência. Mas você que tem luz, você que tem conhecimento, você que sabe tudo disso aqui, para que se aventurar nesse terreno? Para quê? Não tem desvantagem maior do que essa, só perder a proteção de Deus, ofender o Espírito Santo de Deus. Aqui ainda diz mais: minha irmã, a menos que deseja ter um lar de onde nunca se levanta sombras, não te unas com um homem que é inimigo de Deus. Não te unes com um homem que é inimigo de Deus. Eu não sei se o senhor já lembra daquela parábola que Jesus contou, lá das bodas do rei, que mandou... Primeiro convidou, e quando tudo estava pronto, mandou mais convite, e cada um dos convidados deu as suas desculpas. Um disse assim: eu comprei, me tenha por escusado, diga para o rei lá que infelizmente eu não posso ir, porque eu comprei uma fazendazinha e eu vou ter que examiná-los. O outro disse: me tenha também, por favor, por escusado, porque eu comprei 5 juntas de boi e eu vou ter que experimentá-los. E o terceiro disse assim: diga para o rei que eu não posso ir no convite, tenha a mim por escusado, porque eu casei e não posso ir. Sabe o que a serva do Senhor disse a respeito daquele rapaz, daquele homem? O problema dele não foi ter casado, o problema dele foi que ele desposou alguém, Senhor, inimigo de Deus, inimigo de Jesus, inimigo da Bíblia, inimigo de tudo, Senhor. Que casamento amaldiçoado, Senhor. Misericórdia. Você já pensou? Você quer vir na igreja, a esposa não deixa? Ou vice-versa? Você quer vir na igreja, o maridão não deixa? O maridão pisa firme e diz: se tu não vai, se tu for, o bicho vai pegar. Quer ver se tu vai? Viu? Tu está interessado aí em pastor, você está interessado aí em marcha lá da igreja, essa descarada. É isso que elas aguentam, é isso. Por isso, querida, em nome de Jesus, eu gostaria que minhas filhas, meus filhos, os que ainda não se meteu debaixo desse jugo, os que ainda não botou o pé nesse laço, os que ainda não entrou debaixo dessa urubuca, que ficasse bem apercebida em nome de Jesus Cristo, que cresce nisso e colocasse em prática em nome de Jesus. Essa é a palavra do Deus eterno. Queridos, eu quero aqui, Senhor, nós já estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria que os senhores procurassem aí deixar, vai procurando assim rapidinho, livro de Neemias, ou digo, livro de Esdra. Esdra está aí antes de Neemias, Neemias está antes do livro de Jó, capítulo 10. Esse é o texto que mais me incomoda na Bíblia, Senhor. Eu não conheço outro, eu não conheço prova maior do que essa aqui. Queridos, todos conhecem a história que os israelitas, por causa das suas desobediências, por causa de adorar imagens de escultura, adorar ídolos, Deus estranho, por causa de Baal, de Astarote, Deus permitiu um cativeiro em cima deles de 70 anos, Senhor, 70 anos. Foram parar lá em Babilônia, lá debaixo da ditadura de Nabucodonosor,
e os feitores, e esse povo sofreu miseravelmente e desgraçadamente por causa da sua desobediência, por causa de adorar deuses estranhos. Mas disse que quando venceu os 70 anos, eles estavam curados desse pecado. Estavam curados. Também puderam, hein? 70 anos debaixo da chibata, hein? 70 anos uma vida bem vivida de 70 anos. E agora a maioria deles, Senhor, retornaram para Jerusalém. Só que agora, querido, eles entraram debaixo de um outro jugo, pior do que o primeiro. Pior. Eita, Senhor, como é que esse demônio trabalha desse jeito? Ele não perde tempo. Você vence uma coisa aqui, querido, mas você já pode estar preparado, se você não abrir os olhos e não tiver agarrado na mão de Deus, para cair na outra ali. Você levanta aqui, se brincar, você cai ali. O povo estava sarado, o povo estava curado da idolatria, felizmente, Senhor. Mas agora entraram, sabe em que agora? Em julgos desiguais. Os homens agora, Senhor, casaram com mulheres estrangeiras. Quando Neemias, quando Esdras, Senhor, foi ali para ver como é que estava aquela situação, para reconstruir os muros lá de Jerusalém, querido, uma coisa chamou-lhe a atenção. Eles choraram, Senhor, de ver agora os homens, todo mundo casado com mulher estrangeira, todos os filhos falando línguas diferentes, ninguém sabia mais do que estava falando, misturou tudo. E eu gostaria, Senhor, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4 de Esdras. Se vocês conhecem prova maior do que essa para cima de gente, de ser humano, se vocês conhecem, vocês meditem e depois me falam. Olha como diz aqui, Senhor: enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão em frente do templo, chorando e orando e fazendo essa confissão, uma grande multidão de homens, mulheres e crianças se juntou ao meu redor e começou a chorar comigo. Isso aqui tem um detalhe forte, Senhor. Hoje você não vê ninguém chorando mais. Você só vê pessoas rindo, dando gargalhadas. Às vezes até dentro da igreja pregando coisas sérias, Senhor, pregando reforma, e o povo rindo, todo mundo rindo, dando gargalhadas, Senhor, chega a virar o pescoço para trás. Meu Deus do céu. O Senhor diz aqui, Senhor, enquanto Neemias estava prostrado em frente do templo, debaixo de chuva, diz que chuva estava caindo e ele lá prostrado, porque quando ele viu aquela miséria, quando ele viu aquele sofrimento, quando ele viu o povo tudo em julgo desigual, os filhos de Deus casados com as filhas dos homens, aquilo comoveu Esdras, Senhor. E diz que ele começou a orar e começou a chorar. De repente, homens, mulheres, crianças, se juntou tudo ali junto dele, e todo mundo chorando também. Queridos, presta atenção. Enquanto estava aquele choreiro, Senhor, um senhor chamado Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, me disse: reconhecemos o nosso pecado contra nosso Deus, pois nós casou com estas mulheres estrangeiras, mas ainda há esperança para Israel apesar disso. Há esperança, porque nós concordamos diante de nosso Deus em separar de nossas esposas e mandá-las embora com os nossos filhos. Entendeu isso aqui, Senhor? Vocês já viram prova maior do que essa, senhores? Queridos, que prova doída. Senhor, às vezes para você fazer uma reforma na sua vida, às vezes você tem que mexer em coisas doídas, dolorosas na sua vida, viu, queridinho? Às vezes você tem que dispor, mandar embora da sua vida, da sua casa, do seu coração, às vezes coisas apegadas, Senhor, ó, ídolos, com descendência própria, arraigada, Senhor, e você às vezes tem que dispor de tudo. Eu posso imaginar, Senhor, é que eles vão gostar daquelas mulheres, as moabitas bonitas, as filisteias, as amonitas, lindas. E aquelas mulheres eram fortes naqueles dias, Senhor, muito saudáveis, elas tinham muitos filhos, e agora tiveram que fazer um concerto com Deus de mandar mulheres e filhos embora. Tinha que mandar tudo embora.
Eu fico olhando assim o Papai Eterno, na minha imaginação fraca, simples, sentado no seu trono, com os braços cruzados, olhando e dizendo: eu sinto muito, esse é problema de vocês. Quem mandou vocês entrar nisso aí? Quem mandou? Por que vocês desobedeceram a minha palavra? Agora sofra. Quanto sofrimento por causa de desobediência, Senhor. Quanto sofrimento. Quantas esposas já foram embora, quantos filhos já foram embora, e o pai ser obrigado a ver aquilo sem poder fazer nada. Quanta desavença dentro de casa, Senhor. Quanto sofrimento. Lar dividido, Senhor. O marido vem para a igreja, a esposa está indo, é para as festas, é para os pagodes, para as discotecas. O marido caminhando para a igreja, ou se não, o marido está caminhando para a igreja Adventista Sétimo Dia, a esposa está caminhando para outras igrejas, outros cantos muito diferentes. Às vezes tem 4 filhos, o pai diz: não, esses 2 aqui eu levo comigo. A mãe diz: não, mas eu tenho direito então nos 2, eu levo eles então para onde eu quiser. Querida, que brigaiada, que confusão do inferno. Lares divididos, julgos desiguais, Senhor. Isso não está com nada, não dá em nada, passos desacertados. Ainda disse mais: nós mandaremos embora as nossas esposas com os nossos filhos. Viu aqui, Senhor? Mandaremos embora e seguiremos as ordens que você nos der, as ordens dos outros que temem ao nosso Deus. Obedeceremos às leis de Deus. Tenha coragem e diga-nos como devemos proceder para endireitar as coisas e cooperarmos em tudo. Eita, Deus seja louvado. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus, Senhor, que usou aquele chefe, aquele grande homem. Fala para nós, César, fala para nós, Neemias, vocês que temem a Deus, vocês que são os homens de Deus, os inspirados de Deus, fala para nós o que nós temos que fazer para nós poder endireitar as coisas, que nós queremos endireitar tudo. E diz que eles mandaram embora mesmo, Senhor. Depois vocês vão ler lá em Neemias, aí para frente, diz que os homens mandaram as suas mulheres embora, com seus filhos. As mulheres foram chorando, os filhos foram chorando, e o papai ficou para trás também chorando, porque Deus só poderia abençoar, Senhor, aquela família. Deus só poderia abençoar a nação se eles então pudessem fazer uma reforma nas suas vidas, entrar no eixo, Senhor, entrar no eixo. Às vezes eu fico pensando: para que, Senhor? Para que julgo desigual? Para que tema? Para que sofrer tanto sem nenhuma necessidade? Para quê? Agora estou terminando, Senhor. Eu quero ler aqui para os senhores ainda, neste livro, Testemunho Seleto, volume 2, página 119, aqui diz assim: antes de uma moça dar a mão em casamento, ela deveria indagar se aquele com quem ela está para unir seu destino, se ele é digno e qual é o seu passado. Mas ninguém está se importando com isso, Senhor. O que importa é se ele é bonito, se importa se ele é charmoso, se importa se ele é rico. Não importa, não quero nem saber. Mas aqui diz que toda moça, toda mulher, antes de dar a sua mão em casamento, primeiro ela deveria fazer algumas perguntas. Qual é seu passado? Esse que eu estou para unir com ele, meu destino, qual é o passado dele? Ele tem um passado miserável, um passado sujo, nojento, Senhor. Registro feio, querido, nas cadeiras penitenciárias. Querido, olha para cá em nome de Jesus. É pura a sua vida? É o amor que ele exprime para mim de caráter nobre, elevado? Ou é uma simples inclinação emotiva? Tem ele os traços de caráter que me tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido ela conservar a sua individualidade? Ou eu terei que me submeter no seu juízo, me submeter ao seu juízo, à sua consciência, quer dizer, me tornar tapete, capacho, quer dizer, eu emergir na identidade dele, quer dizer, eu não sou gente mais, eu sou um objeto, é ele que manda. Isso são perguntas, Senhor, que as moças deveriam fazê-lo. Tem ele os traços de caráter que me tornarão feliz? Poderá
ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele, ser-lhe permitido ela conservar a sua individualidade? Ou eu terei que me submeter no seu juízo, me submeter ao seu juízo, à sua consciência, quer dizer, me tornar tapete, capacho, quer dizer, eu emergir na identidade dele, quer dizer, eu não sou gente mais, eu sou um objeto, ele que manda. Isso são perguntas, Senhor, que as moças deveriam fazê-lo e atentar bem. Será que esse que eu estou para unir meu destino para toda a vida, será que ele é digno? Qual é seu passado? Ele tem mãe? Ele tem pai? Qual é o relacionamento dele com esses pais, com essa mãe? Ele trata bem a mãe dele, ele é carinhoso com ela? Porque se não for, o que vai ser de mim? Se ele não ama a mamãe dele, se ele não cuida da mãe dele, não zela dela, não tem carinho com ela, o que ele vai fazer comigo, que eu não sou nada dele, que está me conhecendo agora? Isso tudo tem que se perguntar, Senhor. Ainda tem que fazer mais perguntas, perguntar se ele é temente a Deus, se ele gosta de Bíblia, se ele tem algum vício, se ele é achegado a algum fuminho, algum golinho, se ele é amigo mais dos prazeres do que amigo de Deus. Se assim for, Senhor, então sai fora, rapa fora, em nome de Jesus Cristo. Não dá esse passo desacertado, pelo amor de Deus. É a desobediência a Deus que enche de miséria tantos corações e lares. Minha irmã, a menos que deseja ter um lar de onde nunca se levanta sombras, não te unas com um homem que é inimigo de Deus. Não faça isso. Querida minha filha, minha jovem, aqui está falando pessoa aqui, pode ser seu papai, seu vovô, talvez. Eu sei que eu estou lhe falando, eu tenho minhas mãos cheias de filhos e filhas. As que deram crédito a esses ensinamentos, aos que acreditou, aos que aceitou, saíram muito bem nas suas vidas, estão bem, estão felizes, estão nos seus lares, com seus respectivos maridos, criando seus filhos no temor de Deus. Os que não deu crédito, Senhor, quebrou a cara, porque não tem quem vai contra a palavra de Deus e esteja feliz nessa vida, não tem. Queridos, em nome de Jesus, nunca te unes a um homem que é inimigo de Deus. Aqui ainda diz mais, olha o que diz aqui, Senhor, por favor, não há concórdia entre Cristo e Belial, esses dois não podem harmonizar-se. Unir-te a um incrédulo é colocar no terreno de Satanás, ofendes o Espírito de Deus e perde a proteção de Deus. Tem desvantagem maior do que essa na peleja da vida, Senhor? Não ter a proteção divina, ofender o Espírito Santo de Deus. Aqui ainda diz mais, Senhor, aqui diz: Satanás tece em volta da alma, ele tece um encanto em volta da alma, e essa se torna enfeitiçada e apaixonada. A razão deixa cair a rédea do domínio sobre o pescoço da concupiscência, e a paixão não santificada toma o domínio, até que demasiado tarde a vítima desperta para uma vida de miséria e também de escravidão. Por anos eu tenho estado a receber cartas de diferente pessoa que contraiu casamentos infelizes, e as revoltantes histórias que me apresentaram são bastante para confranger o coração. Não é coisa fácil decidir que conselho possa ser dado a esses infelizes. Que conselho, queridos, em nome de Jesus Cristo, meus filhos, minhas filhas, você, meu querido casado, você que não conhecia isto quando casou, você que já veio para esta igreja ainda sem conhecer o Evangelho, isso aqui não é para você. Isso aqui é direcionado ao pessoal da igreja, o pessoal que conhece essa palavra, moças que nasceu nessa igreja, rapaz que nasceu nessa igreja, gente que tem cargos ativos nessa igreja. Essa mensagem é diretamente para você. Mas os nossos queridos, igual no meu caso, por exemplo, eu vim para essa igreja, mas a minha querida namorada, minha fofinha, nós não conhecia nada. Viemos com uma vida arrasada, uma vida miserável, uma vida cheia de confusão, uma pobreza infeliz, viemos do lixo. Mas na medida que nós fomos tomando conhecimento, Senhor, da palavra,
Nós estamos colocando a vida, Senhor, em dia. Aquela impaciência, aquela braveza, aquela doidura, tivemos que ir abandonando isso tudo, abandonando tudo, porque isso aqui é para consertar os casamentos, é para consertar os casais. E eu até quero dizer uma coisa, Senhor, um pouco pesada, eu sei que muitos, dezenas, centenas talvez, não sei se milhares, talvez seja muito, mas pode ser que até milhares vão escutar isso, vão ver isso que eu estou falando. Eu admiro um adventista do sétimo dia, que lê Bíblia, que lê Espírito e Profecia, e está em desarmonia com a sua família, desarmonia com a sua esposa, caçando divórcio, caçando desquite. Querido, esse casal ainda não entendeu nada, porque Bíblia, Senhor, Bíblia é para unir esposa com marido e marido com esposa, é para unir filhos com os pais e pais com os filhos. Esta é a verdade, Senhor. Se você lê Bíblia, se você lê Espírito e Profecia, não tem como você estar caçando desquite, caçando divórcio com a sua família, para você ir para onde? Para o inferno, para você perecer. Queridos, que Deus guarde a nossa juventude e guarda todos nós, Senhor, de passos desacertados. Tem passo desacertado nos negócios. Quantos passos desacertados? Quantos já perdeu tudo, já perdeu até a cama de debaixo dele, está hoje na sarjeta, debaixo dos viadutos, pedindo esmola, Senhor, dormindo na rua, por causa de um passo desacertado, num desequilíbrio de negócio, Senhor, fez um negócio mal feito, não aceitou conselho, não aceitou a voz do Deus eterno, e acabou se emburacando, entrando no abismo, no buraco. Passo desacertado, Senhor, em tantas áreas da vida, Senhor. Ore a Deus, pede a Deus iluminação, pede a Deus para abrir os seus olhos, para você enxergar as arupucas, os laços, as covas que o demônio tem abrido para os nossos pés. Pede a Deus, Senhor, e Deus te abençoará você, Deus guardará você. Não fique triste, não saia triste, desanimado daqui, saia contente por topar com a palavra de Deus. É verdade, a verdade dói, a verdade machuca, mas a verdade liberta, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe, Senhor, é meu desejo, a minha oração para todos vós, para todos que estão me ouvindo, os amigos que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem. Que Deus os abençoe, é a minha humilde oração, a minha intercessão em vosso favor. Eu quero orar com você neste momento. E em nome de Jesus, vamos fica em pé, ou fica sentado como você quiser. Você que está aí na sua casa, você que está aí, quem sabe, mexendo aí na cozinha, e quem sabe está aí na sua lida, aí lavando roupa, sei lá, fazendo alguma coisa por aí, dá uma paradinha, fecha seus olhos em nome de Jesus Cristo e leva seus pensamentos aos céus. Aconselhe seus filhos, suas filhas, seus netos, para que Deus possa guardar eles de passos desacertados. Oremos ao Senhor. Papai eterno, muito obrigado, Deus Santo, pela beleza da Tua palavra, Senhor. Palavra forte, palavra urgente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tem compaixão daqueles que deram passos desacertados na vida, que estão por aí tristes, desanimados, Senhor, estressados, deprimidos. Ó Deus, visita essas pobres criaturas, perdoa eles. E aqueles, Deus Pai, que ainda não deram este passo, especialmente na questão do casamento, do matrimônio, que eles possam considerar muito, Senhor, pensar muito sobre isto, Senhor, porque que desvantagem, meu Pai, se colocar no terreno do diabo, ofender o Espírito Santo de Deus e perder a proteção de Deus. O que valerá um casamento, Deus, que o Senhor não venha assinar embaixo, que o Senhor não venha dar a sua permissão, a sua sanção? Oh Deus, perdoa teu povo, abre os olhos do teu povo, Senhor, abre os olhos das filhas dessa igreja, dos rapazes dessa igreja, e os casados, Senhor, que há anos vem aí pelejando, lutando. Dê-nos calma, dê-nos paciência, por mais um pouquinho de tempo, Senhor, porque Jesus Cristo está voltando, e todos os problemas vão ser sanados nesse mundo, tudo vai desaparecer, Senhor. O Senhor fará tudo novo, Senhor. Pai querido, dá-nos a Tua paz, não nos desampara, Senhor, pois é no nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e para sempre, amém e amém, Senhor Jesus. Deus seja louvado, glória a Deus, amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo
Quero saber a cada passo, vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar.